Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 12 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, Paulo, ele fala sobre as suas visões e também revelações espirituais, o espinho na carne e a graça de Deus que se manifesta na fraqueza humana. Amém? Mas antes de a gente começarmos, darmos início ao estudo do capítulo 12, meus irmãos, como eu sempre peço, antes de iniciar e também de acabar o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque a ativação do sininho e a sua inscrição é muito importante para fortalecer o canal e também para vocês ajudarem, meus irmãos, o YouTube a recomendar para mais e mais pessoas interessadas na palavra de Deus, e que por meio deste canal essas pessoas virão conhecer mais a palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu joinha, o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar? Ótimo! Vamos agora darmos início ao estudo de hoje. E vamos ver aqui, nesses primeiros versículos, do 1 até o 6, sobre as visões e sobre também as revelações de Paulo. Nos versículos do 1 até o 6. Vamos ver aí. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele compartilha uma experiência espiritual extraordinária, mostrando que mesmo grandes revelações e bênçãos espirituais não tornam alguém superior. E também Paulo, ele enfatiza a humildade e a dependência de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que nesses primeiros versículos aqui, aprendemos que as maiores experiências espirituais, elas servem, meus irmãos, para nos aproximar mais de Deus e não para o nosso orgulho próprio. Por isso que para nossa realidade, valorize sempre a intimidade com seu Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso, mas permaneça humilde, sabendo sempre que tudo vem dele, tudo vem do Pai. Amém? E nesses próximos versículos agora, do 7 até o 8, nós vamos ver sobre o espinho na carne, dos versículos do 7 até o 8. Vamos ver aí. Mas
para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele nos ensina que, apesar das revelações que ele teve, ele enfrentou também momentos de fraquezas e também dificuldades pessoais. Ele também aprendeu que a graça de Deus, a graça de nosso Pai Todo-Poderoso, ela é suficiente e que a força verdadeira, ela se manifesta na fraqueza. Por isso que aprendemos que as nossas limitações, meus irmãos, nos tornam dependentes da graça de Deus e que nele encontramos a força verdadeira. Por isso que para nossa realidade, aceitemos, meus irmãos, as nossas limitações e confiemos que Deus, Ele usará a nossa fraqueza para manifestar o seu poder, a sua paciência e a sua fé. Por isso, precisamos aceitar que somos limitados, que somos frágeis. Temos que aceitar isso e sempre confiar que nas nossas fraquezas, Deus ele vai manifestar o seu poder, a sua glória e sempre a sua paciência e a nossa fé. Amém, meus irmãos? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 9 até o 10, vamos ver que a suficiência da graça de Deus, do 9 até o 10. Vamos ver aí. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Deus ele nos ensina que a dependência total dele traz fortalecimento espiritual. É a dependência de cada um de nós a Deus. Porque essa dependência somente a Deus traz o nosso fortalecimento espiritual. A gente se fortalece espiritualmente. E Paulo, ele aprende que as suas dificuldades e sofrimentos que ele passou não o impedem de servir a Deus, mas torna a sua fé mais profunda ainda. Por isso, meus irmãos, que aprendemos aqui que em qualquer situação que passarmos, podemos sempre e temos que sempre confiar na graça de Deus para nos sustentar e nos fortalecer. Por isso que nas nossas fraquezas, nos nossos desafios, nas nossas provações, nas nossas dificuldades, busquemos sempre, meus irmãos, a graça de Deus e temos que permitir que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 11 até o 21, nós vamos ver alegrias e glórias na fraqueza. Nos últimos versículos do 11 até o 21, vamos ver aí. Eu estou agindo como um louco, mas foram vocês
que me obrigaram a isso. Por quê? Porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois, mesmo que eu não valha nada, não sou inferior, de modo nenhum, a esses tais superapóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. Por acaso, explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar, na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem, e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo, também, de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Receio ainda que na minha próxima visita, o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras indecentes que faziam. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele reafirma que a força verdadeira não está na ausência de problemas, mas sim na confiança ao nosso Deus Todo-Poderoso. E Paulo também mostra aqui a sua preocupação com a fidelidade e o crescimento espiritual dos coríntios, mesmo enfrentando oposições e críticas. Por isso, meus irmãos, que nesses últimos versículos aqui, aprendemos que a verdadeira fortaleza espiritual, ela se revela em nossa dependência de Deus e amor pelo próximo. Por isso que nós temos que enfrentarmos dificuldades com fé, meus irmãos, com fé. Lembrando que essas dificuldades, elas podem se tornar oportunidades de crescimento espiritual e também de testemunho. Por isso que foi esses últimos versículos o que aprendemos isso, meus irmãos. Que a verdadeira fortaleza espiritual, ela se revela em nossa dependência, na nossa fraqueza, que dependemos totalmente de nosso Deus e também por amor ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Amém? E para finalizarmos o vídeo, aprendemos nesse capítulo 12 cinco lições
5 lições aprendemos hoje. Primeira, que as experiências espirituais não servem para orgulho, mas para humildade. Aprendemos que as nossas fraquezas nos aproximam da graça de Deus. Terceiro, a suficiência da graça de Deus nos fortalece em meio às dificuldades. Quarto, que a verdadeira fortaleza está na dependência total de Deus. E quinta, que mesmo em sofrimento, mesmo em dificuldade, em problemas, devemos perseverar e cuidar da fé dos irmãos. Amém? Foi esse o capítulo 12, esses ensinamentos que aprendemos nesse capítulo 12 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E meus irmãos, antes de finalizar o vídeo e esse estudo, como eu sempre peço nos vídeos, meus irmãos, antes de finalizar, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Porque cada vez mais que vocês fazem isso, fortalece o canal, meus irmãos. E fazendo isso, ajuda, como eu sempre digo, o YouTube a recomendar para mais e mais pessoas interessadas na palavra de Deus, e que por meio deste canal, essas pessoas virão conhecer mais e aprofundar mais na palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho para você não perder os próximos vídeos é muito importante para o canal. Amém? E compartilhe, meus irmãos e minhas irmãs, esse vídeo que você acabou de estudar, nós todos, para os seus familiares, seus amigos, alguém que precise hoje ouvir essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos unidos e juntos para estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.